A Deus pela sua vida. Domingo pela manhã está na casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser uma bênção. Quem crê que Deus está nesse lugar, diga amém. Amém. Quem crê que esse culto vai continuar sendo uma bênção, diga amém. 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 Glória a Deus. Então nós vamos continuar falando daquele assunto que nós falamos, ou melhor dizendo, no domingo passado. E hoje vai ser a segunda mensagem falando sobre um mistério chamado ressurreição. Amém? Quem esteve aqui no domingo passado, diga amém. Amém. Hoje você vai compreender mais um pouquinho a respeito desse assunto. Amém? Deus possa falar o seu coração, como falou com o meu, como tem falado nesses dias em que nós temos estudado sobre esse assunto. Amém? Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 12. Epístola de Paulo aos Coríntios. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis vós nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por esta manhã. Pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente, a nossa compreensão, que venhamos a entender a Tua palavra nesta manhã. Tu venha falar conosco, Pai, como o Senhor falou no domingo passado, que o Senhor possa continuar ministrando no nosso coração. Pois, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós cremos que o Senhor está neste lugar, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos ao redor desta casa, Pai. Haja total liberdade do Teu Espírito para agir nas nossas vidas. Faz segundo aquilo que for, ó Deus, de agrado do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e que vamos sair daqui nesta manhã regozijando, alegres, felizes, porque ouvimos mais uma vez a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Quem está dormindo aí, diga amém. Estou sentindo que os irmãos também dormiam, ainda está com sono. Quem está com sono aí, diga amém. Opa! Também estou um pouquinho, mas esse sono não vai embora, amém? Vamos lá. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O apóstolo Paulo, doutrinando esta igreja, vem falando de um assunto muito difícil naquela época. Era um assunto que era tratado com muito cuidado, porque tinha muitos irmãos naquela época que não entendiam, não compreendiam a respeito desse assunto. Tinham irmãos dentro naquela época que estavam fora da igreja, ou até mesmo dentro da igreja, que não acreditava que Jesus Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. Alguns irmãos, eu posso dizer aqui com certeza e afirmar sem dúvidas, sem querer errar nada, que alguns irmãos naquele momento tinham perdido a sua fé, tinham perdido a certeza da salvação, porque a base da nossa salvação, a base da nossa pregação é a ressurreição em Cristo Jesus, porque nós fomos ressuscitados. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo vem falando, e eram
varão que tinha doutrinado aquela igreja, tinha feito com que aqueles irmãos tivessem um entendimento claro do que era esse assunto. Ele vem explicando nas epístolas o que era a ressurreição, mas alguns tinham se perdido no seu entendimento, na sua compreensão. Isso era algo que, entre aspas, era até um pouco que, vamos dizer assim, aceitável. Por quê? Porque aquela igreja estava situada num local onde era um local tinha muitas riquezas, era um porto, e ali entravam muitas embarcações, vários povos acessavam aquela cidade. Era uma cidade rica, era uma cidade que tinha muito recurso financeiro, então muitas religiões entravam para aquele porto, e com certeza alguns se iam por esse caminho de querer ouvir pessoas que não tinham nada a ver com o Evangelho, pessoas que não tinham compromisso com a palavra, pessoas que achavam que Paulo era mais um no meio de muitos charlatões que apareceram naquela cidade, ao ponto de dizerem e chamarem Paulo de charlatão. Mas não era isso a verdade. A verdade era que o apóstolo Paulo estava querendo dizer para aqueles irmãos que a ressurreição era algo sério, verdadeiro, e que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. O que eles precisavam entender? Que eles eram as pessoas que tinham ressuscitado também dentre os mortos. Porque hoje, se você vê uma pessoa na rua que não tem Jesus, essa pessoa ainda não ressuscitou. A Bíblia fala que nós, estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então nós precisávamos o quê? Da ressurreição. Jesus tinha que entrar na minha vida e na tua vida. E foi isso que Paulo estava falando para aquela igreja. Era isso que Paulo estava tentando dizer para aqueles irmãos. Olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não era de qualquer maneira, meu. Tinham que tratar aquele assunto com muito respeito. Tinha que tratar aquele assunto com muita seriedade. E amada igreja de Jesus, estamos diante de um tema que é muito interessante ainda nos dias de hoje. Ainda no nosso tempo é tão difícil pregar isso. Imagine naquela época em que as pessoas não tinham tanto entendimento. Imagine naquela época onde as pessoas não tinham essa gama de informação que nós temos hoje. Como é que era? Esse é um assunto que gera polêmica até nos dias de hoje. Naqueles dias também gerava muita polêmica. Por quê? Porque havia muitas pessoas que entravam para aquela cidade, trazendo as suas crenças e as suas religiões. Mas a minha oração é para que no final deste culto, você que ainda tem dúvida a respeito desse assunto, tenha um entendimento diferente, que você creia na ressurreição em nome de Jesus, como diz a Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero começar essa mensagem que Deus ministrou no meu coração, dizendo que só pode haver ressurreição se houver morte. É por isso que a nossa fé precisa estar pautada no princípio crucial deste assunto. A minha fé e a tua fé precisa estar pautado num princípio crucial mesmo, do que é a nossa fé. E qual é o princípio? O princípio é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, que diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Isso é muito sério, porque quando lemos vã é a nossa pregação e a nossa fé, quer dizer o seguinte: é algo inútil, é algo fútil, desprezível, sem valor nenhum. Ou seja, estamos secando gelo, estamos perdendo nosso tempo, estamos brincando de vir à igreja se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Estamos brincando de ser crentes. Naqueles dias, alguns negavam a ressurreição de Cristo. E Paulo declara que se Cristo não ressuscitou, não há perdão nem livramento do pecado. Olha que coisa.
fica claro que os que negam a realidade objetiva da ressurreição de Cristo estão negando totalmente a fé cristã. Se você não crê em Jesus, se você não crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você está negando a fé. A sua fé não tem valor se você não crê que Jesus não ressuscitou. E, portanto, não são cristãos autênticos. Porque ainda está faltando um princípio na tua vida. O cristianismo exige obediência sincera aos padrões divinos, irmãos. Por essa razão, os crentes podem ser descritos como o povo que se submete ao Cristo da Bíblia como seu Senhor e seu Salvador, e que vive submisso à palavra de Deus. Quem vive submisso à palavra de Deus, diga amém. Amém. Você não pode duvidar de nada que diz a Bíblia. Amém. Se você vive submisso à palavra de Deus, você tem que crer nela no todo. Amém. Ah, só essa parte aqui eu creio, nessa daqui eu tenho dúvidas. Não, pede a Deus que Ele vai tirar dúvida do teu coração hoje, mas você não pode duvidar dela. Você tem que crer, você tem que acreditar no que diz a Bíblia. Lembra do que foi dito agora, antes de eu começar a pregar? É a boca de Deus falando. É a boca de Deus falando com cada um de nós. E os crentes se submetem sem reservas à autoridade da Bíblia. Observam seus ensinos, confiam nas suas promessas, acatam suas admoestações e cumprem os seus mandamentos. É um povo submisso, sem reserva à palavra de Deus. Não podemos duvidar de absolutamente nada. Temos que crer em tudo que diz a palavra. Amém, irmãos? Amém. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, você está no contexto desse princípio. O mundo nos apresenta a todo momento fábulas engenhosamente inventadas para contradizer o que diz a Bíblia, o que diz a palavra. Mas, e lamentavelmente, muita gente está entrando por esse caminho que às vezes não tem volta. Por quê? Porque estão dando ouvidos a pessoas que não têm compromisso com a palavra. Quem conhece pessoas assim, diga amém. São poucos, mas eu sei que tem pessoas aqui que conhecem. Eu conheço. Porque deram ouvido àquelas pessoas que começaram a falar coisas que não estavam na palavra. Ao ponto até de dizerem que a história da ressurreição, ou o que está escrito sobre a ressurreição, é conversa fiada. Acreditam em um monte de coisas. Inventam fábulas, falam grandes bobagens a respeito da palavra. Mas 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3 ao 7, diz assim, ó: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, olha a observação que o apóstolo que fala aqui em Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Muitos não estão mais guardando a fé. Muitos estão abandonando a fé, deixando de lado os princípios que Deus deixou determinado na sua palavra, para que a igreja viesse a andar. Por quê? Sentindo coceira nos ouvidos. E estão indo por fábulas. A todo tempo o diabo tenta minar a nossa fé, trazendo informações mundanas, tentando nos tirar do foco que é a nossa salvação. Nós somos servos do Deus vivo, o ressurreto dentre os mortos, amém?
Por que eu estou falando isso? Porque o foco principal da sociedade é afirmar que a reencarnação é uma verdade absoluta. É ou não é verdade? O tempo todo a sociedade tenta colocar isso na tua cabeça, na minha cabeça, trazendo programas, trazendo isso, tudo para dizer que a ressurreição é uma mentira e que o que é verdade é a reencarnação. O tempo todo. Ainda eu falo para você, você é pobre, você quando voltar vai voltar rico. Você é um ser humano tão bonitinho, quando voltar, vai voltar um pudo. Eu até falei semana passada, ninguém quer voltar ao Rottweiler, né? Quer todo mundo voltar pudim, quer voltar aquele pequenininho, que eu não sei nem o nome dele, que as madames andam no braço. Quer todo mundo voltar na boa. Mas como é que pode um negócio desse? Certa vez eu conversando com um rapaz que acreditava nisso, eu perguntei para ele, você pode me mostrar um que reencarnou? Você tem condição de mostrar um só? Sabe qual foi a resposta dele, pastor Luiz? Não tem. Eu falei, mas por que você não tem? Porque a gente não sabe. Porque nós vamos para lá, voltamos. Nós vamos para lá e voltamos. Vamos e voltamos. Até ficar perfeito. Eu falei, é mesmo? Que Deus é esse que você serve, hein, meu irmão? Você não sabe nem o que está acontecendo com você? Olha, eu tenho um Deus que eu começo a falar com ele, ele fala comigo. Eu tenho um Deus que, olha, fala para mim o que vai acontecer antes de tudo. Amós 3,7, que fala que, olha, tudo é revelado aos seus profetas. Antes de acontecer, Deus nos revela. Que Deus é esse que você serve? Você vai para lá, você volta para cá, você vai para lá, você não sabe? Que Deus é esse? O meu não, o meu fala comigo. Aleluia. O meu se revela a mim. O meu diz o seguinte, olha, clama a mim e eu vou te responder e vou te anunciar coisas novas e ocultas que tu não sabes. É assim que o meu Deus faz. E o céu não se revela a você? Estou fora. Então ele não me apresentou nenhuma justificativa sobre isso. Muitos acreditam nessa fábula. Ainda hoje, muitos acreditam. Mas para nós que somos servos de Deus, a verdade absoluta é uma, só tem uma verdade absoluta. Só existe uma verdade absoluta para nós. É a ressurreição. Aleluia. É a ressurreição. Por isso que a Bíblia fala, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Nós somos aqueles que cremos na verdade, e a verdade é a ressurreição. Aleluia. E nós não podemos ter dúvidas em relação a esse assunto. Precisamos crer sem duvidar na ressurreição, pois ela é a única verdade. Jesus não reencarnou, ele ressuscitou. Aleluia. Está vivo. O que é mais importante, ele está vivo. Eu e você, nós não podemos duvidar disso. Ele está vivo. Por isso que nós, olha, no domingo passado foi até bom para ensaio. Hoje tem que ser bom, hein? Hoje tem que ser aquele louvor bem abençoado. Não vou cantar, senão você vai embora. Aí eu vou ficar igual o pastor, eu vou ficar pregando sozinho. Não é? Mas domingo passado até que a gente mandou bem, direitinho, né? Vamos mandar hoje de novo? Diz assim, ó. Nós podemos encher o nosso pulmão e cantar alegremente o seguinte. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
morte. Pode haver ressurreição sobre a morte. Ficou muito feio, meu irmão. Aleluia. Você não falou com convicção. Aleluia. Faltou convicção em você em afirmar isso. Amém. Fala de novo. Só pode haver ressurreição sobre a morte. Aleluia. Glória a Deus. E quando falamos de morte, deixa eu só sintetizar aqui para você, nos reportamos para o princípio, onde o homem não conhecia o pecado e nem a morte. Quando o primeiro homem e a primeira mulher ouviram a voz da serpente e escolheram desobedecer a Deus, que os havia criado, a cortina caiu em um mundo que era perfeito. Eu até disse domingo passado, se eu encontrar com o Adão, vou dar pelo menos 3 cascudos nele. Umas 3 mocas ele vai levar. Era tudo bom, meu. Agora tem que trabalhar até 65 anos. Se passar, né? Se alguém, eu até falei, se alguém tiver uma vaga de emprego pro meu neto, por favor, me avise. Para quando ele tiver com 65 anos, ele está aposentado, se der tempo. Não é? Porque, mas se eu encontrar com esse camarada, eu vou dar umas cascudas dele, porque por causa disso, caiu. E ele passou a ver o que era, passou a entender o que era morte. Adão e Eva se consideraram como Deus, ao criarem seus próprios padrões de bem e mal. Algo que a sociedade faz com regularidade atualmente. Mas antes que Deus os expulsasse do jardim do Éden, ele sentenciou a serpente, Satanás, a derrota. Que Deus maravilhoso é esse, né? Toda vez que nós erramos, ou todas as vezes em que acontece alguma coisa com cada um de nós, Deus vem e nos avisa. Junto vem o escape de Deus para mim e para a tua vida. Por isso que nós não podemos abandonar esse Deus. É um Deus que se preocupa comigo e com você. É um Deus que nos trata, nos pega pelo colo assim, ó, e nos leva junto com Ele. Vai. Vem cá, filho, você errou, eu vou tratar de você. E a Bíblia fala que Deus corrige quem Ele ama. Que coisa, que Deus maravilhoso é esse? Tem outro Deus, tem uns outros deuses aí que você serve ele, se acontece quando tu não faz o que ele manda, tu vira cavalo dele. Começa a te explorar de tudo quanto é jeito, tu é cavalo. Não, nós somos filhos do Altíssimo. Amém. Oh, aleluia. Nós somos servos do Deus vivo. Glória a Deus. É diferente, meu irmão. E antes que Deus expulsasse aqueles dois do jardim, ele sentenciou a serpente, Satanás, a derrota, dizendo lá em Gênesis 3,15: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta primeira maravilhosa promessa de Deus encontra cumprimento no Cristo ressurreto. Satanás considerou a morte de Jesus como seu próprio momento de vitória. Eu imagino como é que Satanás... Olha, eu imagino como é que aquele... Olha, vencemos! Vencemos! Isso era uma farsa! De ter sido uma festa, churrasco a noite toda, fogos, tudo. Só que ele não sabia uma coisa: que a ressurreição estabelece Jesus como um poderoso Filho de Deus e garante a vitória final sobre a morte e sobre Satanás. Ele pensou que tinha vencido Jesus. Ele pensou que Jesus estava derrotado. Muitas das vezes o diabo olha para você, vê você numa pior e acha que você está derrotado, meu irmão. Acha que você acabou para você. Quantas das vezes lá no mundo você ouviu: olha, acabou para você, não tem mais jeito. Aqui não. Quando você recebeu a ressurreição, quando você aceitou a Jesus, sabe o que Jesus começa a falar para você? Eu é que tenho a última palavra na tua vida. É isso que Deus fala para cada um de nós. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo,
e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus pagou um alto preço por mim e por você, meu. Nós temos direito à vida. Isso quer dizer o seguinte, igreja: Jesus triunfou vencendo a morte e devolvendo à raça humana a vida. Aleluia. Aleluia! O diabo tenta as pessoas ao pecado e depois as acusa de rebelião contra Deus. É isso que ele faz o tempo todo. Ao induzi-las ao pecado, Satanás entrega as pessoas à morte. Por quê? Porque existe uma pena devida pelos seus pecados. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos lá. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Portanto, Romanos 5,12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aleluia. Será a sentença. O diabo está ativo ainda hoje. A Bíblia nos diz para sermos sóbrios e vigilantes. Amém. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas seu poder sobre a morte lhe foi tirado. Mas quem tem direito a essa vitória sobre a morte? Só os filhos de Deus. Só os filhos. Só aquele que crê em Jesus. A morte de Cristo pagou por nós a penalidade do pecado. Podemos assim, ao depositarmos nossa confiança em Cristo, ficar livres do perverso domínio de Satanás. Você e eu éramos escravos do diabo. Domingo de carnaval, esse que nos fala 21 anos atrás, trêbado. Trêbado. Eu não sei nem se eu achava o caminho de volta para casa. Às vezes sim. Às vezes eu achava. Mas glória a Deus que eu conheci Jesus, o ressurreto dentro de mim. Graças a Deus você também encontrou Jesus ressurreto dentro do corpo. E que te limpou, lavou você, olha, regenerou a sua vida e fez você assentar com os príncipes, meu irmão. Você é nova criatura hoje. As coisas antigas ficaram lá atrás. Você agora serve um Deus vivo. Amém? Podemos então depositarmos a nossa confiança em Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8 ao 13 diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Agora preste atenção no finalzinho desse versículo: todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas tem gente que se envergonha do Evangelho até hoje. Tem gente que se envergonha até hoje de dizer que serve um Deus que ressuscitou dentre os mortos. E nós não podemos ter vergonha disso. O tempo da vergonha acabou. Glória a Deus.
O tempo da vergonha acabou. Aleluia. Glória a Jesus. E no final do versículo, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Que Ele opera ainda nos dias de hoje. Amém. Amém, irmãos? Amém. O julgamento de Satanás foi feito na cruz. O diabo usa o medo da morte para escravizar alguns crentes. Mas a Bíblia diz o quê? Que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você não precisa ter medo da morte. Amém. Você tem que falar igual o apóstolo Paulo fala. Olha, o morrer, o viver é Cristo. O morrer é tudo. Por que ele estava falando aquilo? Porque ele tinha certeza para onde ele ia após a morte. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que ter essa certeza, meu irmão. Amém. Pode vir morte, pode vir o que for sobre a tua vida. Você tem que ter a certeza que você vai morar no céu com Ele. Aleluia. Para todo sempre, e naquele grande dia vai se cumprir o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante. Olha, que a trombeta ao ressoar e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Para o encontro com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Aleluia! Você não pode ter medo da morte. Aleluia. Mas basta ter uma enfermidade. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, o médico me desenganou e agora? Meu irmão, não fica com medo disso não. Ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Eu quero ser arrebatado. Ninguém quer morrer. Amém, Jesus. Se der tempo, eu quero bater uma bolinha com meu neto, com meu filho. Mas ninguém. Se bem que eu tenho que perder essa bola aqui primeiro. Né? Mas ninguém quer morrer. Mas se morrer, tenha certeza que tu vai para o céu. Aleluia. Tenha certeza que você vai encontrar com o Senhor. Glória a Deus. Olha, tenha certeza que Ele vai dizer assim para você: vem, bendito de meu Pai. Aleluia. Que bênção, meu irmão. Você ouviu isso do Senhor. Vem, bendito de meu Pai. Aleluia. Olha o que está preparado para você, para mim, para a tua vida. Aleluia. Eu e você, nós temos que acreditar nisso. Não podemos ter medo da morte. Porque o diabo usa o medo da morte para escravizar alguns crentes. Quantos crentes nós ouvimos, olha, quantas notícias ano passado de pessoas, até mesmo pastores que se suicidaram. É triste, mas é uma verdade. O Filho de Deus, porém, mediante a sua morte na cruz, eliminou o medo e quebrou a nossa servidão ao pecado e à morte. Nós não somos mais escravos. Aleluia. Nós somos servos de Deus agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, nós estávamos condenados à morte. Estávamos perecendo, éramos uns mortos-vivos andando pelas ruas. Tudo que era nosso fedia morte. Tudo que nos pertencia tinha uma presença da morte. A morte fazia parte das nossas vidas. A morte era nossa companheira inseparável. Tudo que fazíamos, a tendência era dar errado. Por quê? Porque o poder da morte estava presente nas nossas vidas. Mas um dia essa vida que Jesus dá àqueles que entram em aliança com Ele, chegou até as nossas vidas. Aleluia. E nós passamos da morte para a vida. Amém. Por isso que o Evangelho segundo Marcos capítulo 12, versículo 27 diz: ora, Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Amém, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia! Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Aleluia. Nós estamos vivos para Deus. Nós somos servos do Deus vivo. Aleluia! Repete para o seu irmão aí: só pode haver ressurreição se houver morte. Aleluia! Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Você vai, depois você abaixar esse dia. Lá em casa não tem água, eu estou bebendo tudo que tem na igreja. Vamos mandar vir mais aí, por favor.
Obrigado, Zé. Olha o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 2. Obrigado, meu irmão. Olha lá. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Amém. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Texto lindo. Que texto maravilhoso. Porque a misericórdia e o amor de Deus nos alcançou, e hoje nós somos criaturas, novas criaturas. Pois recebemos do Senhor a sua própria vida. Que maravilha, né? O Espírito Santo agora habita em nós. Agora temos acesso livre à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Vivemos em uma posição de destaque no mundo espiritual. Que maravilha, esse texto fala isso. Isso quer dizer o seguinte, meu, você está numa posição de destaque. Oh, aleluia. Satanás olha para você e tem que perguntar a Deus se pode tocar na tua vida e na minha. A morte chega lá e diz assim, posso tocar? Aí é Deus que decide, pode, não pode, mas poupa-lhe a vida. Foi assim que ele disse com Jó? Pode, mas poupa-lhe a vida. Mas olha só, entenda bem isso, a posição que eu e você fomos colocados. Se ele quiser fazer, se ele quer, ou melhor, ele todo momento quer nos fazer alguma coisa, apronta para nós a todo momento, ele tem que chegar e dizer assim, posso tocar nele? Pastor Luiz, que coisa aí, posso tocar no Márcio? Porque agora o Márcio, eu, você, toda a igreja, aqueles que aceitaram a Jesus estão, nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Você está aqui ainda, mas no mundo espiritual todo mundo agora te conhece. Aleluia. Sabe que você é servo do Deus vivo. Aleluia. Sabe que você, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada comigo e com você, meu irmão, se Deus não permitir. Ou seja, nós estamos numa posição de destaque no mundo espiritual. E isso só acontece porque recebemos do Senhor vida. Aleluia. Só pode dar vida quem tem vida. E Jesus tem vida porque Ele ressuscitou dentre os mortos. E Ele nos deu a sua vida. Aleluia. Fomos ressuscitados por Jesus porque Ele ressuscitou primeiro. A ressurreição de Cristo está bem comprovada historicamente. Eu falei isso domingo passado. Porque depois de ressuscitar, Cristo permaneceu na terra por 40 dias, aparecendo e falando com os apóstolos e muitos outros de seus seguidores. Eu até falei que a divulgação, em primeiro lugar, quem apareceu foi quem? Opa, não está ligado. Mas só foi uma brincadeira, eu não queria para ninguém aqui. Foi só uma brincadeira para descontrair um pouco. E os seus seguidores, sua aparição, preste atenção nisso para você relembrar. Depois da ressurreição, são os seguintes: a Maria Madalena, as mulheres voltando do sepulcro, a Pedro, aos dois que iam o caminho de Emaús,
a todos os discípulos, exceto Tomé, a todos os discípulos no domingo à noite, uma semana depois, a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, a 500 crentes na Galileia, aos discípulos que receberam a grande comissão, aos apóstolos no momento da sua ascensão, e último, ao apóstolo Paulo. Então, na semana passada, expomos esses fatos a respeito da ressurreição de Jesus, e como tínhamos muitos outros, e por causa do horário nós não falamos, hoje eu vou lhe dar mais uma comprovação histórica de que Jesus ressuscitou. Se é que você ainda tem dúvida disso, eu creio que você não tem. É só para relembrar você. A ressurreição de Cristo Jesus é confirmada pelos seguintes fatos. Primeiro, o túmulo vazio. Se os inimigos de Jesus tivessem furtado o seu corpo, eles o teriam mostrado. Não é verdade? Para confirmar que ele não ressuscitara. Se os discípulos tivessem furtado o seu corpo, nunca teriam sacrificado suas vidas e posses em prol daquilo que saberiam ser mentira e engano. O túmulo vazio revela que Jesus realmente ressuscitou e que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Mas inventaram uma história, né? Dizendo, não, os discípulos à noite vieram pegar o corpo dele. Ué, se pegaram o corpo, mostra o corpo. Mostra o corpo morto. Não mostraram. Apareceu Jesus lá, aos seus discípulos, sentou à mesa, comeu, bebeu um copinho de água. Eu não sei se a água estava gelada ou se estava quente, não sei se o peixe estava frito ou se estava assado. Se estava com sal, se não estava com sal, eu sei que ele sentou, bebeu uma aguinha, comeu um peixinho, comeu um pãozinho, se tivesse uma goiabada com queijo também tinha comido, sobremesa, mas ele apareceu aos seus discípulos. Não teve como comprovar que era uma farsa, que não, foi uma verdade absoluta. O túmulo de Jesus está vazio até hoje. Entra aí, eu não vou dar aqui não por causa do horário, mas entra, pode pesquisar, você vai ver que todos vão dizer o seguinte: está vazio até hoje. Não tem nada. Segundo, a existência, o poder, a alegria e a devoção da igreja primitiva. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado e aparecido aos seus, estes nunca teriam passado do desânimo para a alegria, coragem e esperança. Tu acha que alguém ia se entregar a alguma coisa naquela época se fosse uma mentira? Não. Terceiro, a composição do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por homens que deram suas vidas em prol da verdade e das justiças ensinadas por Jesus. Nunca teriam se dado o trabalho de escrever a respeito do Messias e dos seus ensinos se a sua carreira tivesse terminado em morte e desilusão. Quase que não sai. Quarto e último, esse aqui ou essa aqui é a prova irrefutável. O batismo no Espírito Santo e suas inerentes manifestações na igreja. Eita, glória a Deus. Porque até hoje pessoas têm sido batizadas no Espírito Santo. Aleluia. Até hoje Jesus tem curado, está salvando vidas, está libertando, está manifestando a sua glória. Através de quê? Através do seu Espírito. Então isso é uma das provas irrefutáveis. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, como realidade prática, comprova que Jesus ressuscitara e fora exaltado à destra de Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria havido nenhum batismo experimental do Espírito Santo. Por quê? João capítulo 16. Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O ressuscitado está aqui.
Aleluia. Aleluia. João 16, versículo 7. Olha só. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não é ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão. Olha que coisa. Glória a Deus. Então, se ele não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não viria. O Espírito Santo veio. Oh, aleluia. O Espírito Santo veio, meu, e começou a obra e chegou até nós com poder e grande graça. Porque são milhões de pessoas que no decurso destes mais de 2000 anos experimentaram nos seus próprios corações e vidas a presença de Jesus e o testemunho do Espírito Santo. Meu Deus. Oh, aleluia. Você sente o Espírito Santo, você recebe o Espírito Santo, ele cura, ele faz a obra dele, tem feito, está fazendo até hoje. Glória a Deus. Se Cristo ressuscitou e nós cremos nisso, temos a garantia do atual presente de que há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E que agora temos à nossa disposição o nome que está acima de todos os nomes. Pois a morte não pôde vencê-lo. Ele ressuscitou. O nome de Jesus é poderoso, pois ele venceu a morte. Aleluia. Vamos dizer juntos? Ele venceu a morte. Aleluia. Mas nesses dias que antecedem a volta de Jesus, ainda tem muitos crentes que não estão fazendo uso deste nome como deveriam. Pois muitos ainda se encontram mortos espiritualmente falando. Meu Deus. E um detalhe dentro da igreja. São crentes que pregavam a palavra e hoje não pregam mais. São crentes que louvavam com muita unção e poder de Deus e não louvam mais. Quando começava a louvar, era uma bênção. O demônio lá atrás começava a gritar. Ai! Com tanta unção que aquela pessoa louvava a Deus. São crentes que profetizavam, eram verdadeiras bocas de Deus. E hoje não profetizam mais nada. São crentes que ensinavam uma palavra e hoje não ensinam mais. São crentes que evangelizavam, irmãos, olha só, e até tinham chamados de missionários e missionárias. E hoje, nem um folhetim na rua entrega. Na verdade, o que aconteceu com esses crentes é que eles optaram em voltar para o sepulcro ou permanecer na morte. Fizeram a opção de estarem dentro das igrejas ou dentro da igreja, mas mortos para o Evangelho, mortos para Deus. Optaram em permanecer mortos. A impressão que se tem é que abandonaram o primeiro amor. Ou abandonaram a fé, não sei. Mas eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Jesus quer ressuscitar a tua vida. Jesus quer ressuscitar o teu ministério.
Jesus quer ressuscitar os seus sonhos. Jesus quer ressuscitar a tua vida hoje. Ele está aqui, Ele é o ressurreto dentre os mortos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: só pode haver ressurreição se houver morte. Mais uma vez, ele não entendeu. Só pode haver ressurreição se houver morte. Amém. Aleluia. Vou ter que pegar o regra 2. Pastor, pega o meu celular, por favor. O tablet morreu. Vai ressuscitar. Nesse caso é só comprar uma bateria nova. É só comprar uma bateria nova que ele vai ressuscitar. Mas tem aqui o regra 2. Oh, que maravilha. Oh, de óculos é bom, quero ver sem óculos. Mas dá, vamos lá. Deixa eu ver só onde eu estava aqui. No vazio, já passei, vamos lá. Opa. Está aqui. Está no finalzinho da mensagem. Glória a Deus. Aqui. Não sei há quanto tempo você está morto. Eu não sei. Agora eu sei que o nome poderoso de Jesus ressuscita mortos. Meu Deus. Porque Ele venceu a morte. Não importa o tempo. O nome de Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você lembra no domingo passado? Falamos da história de Lázaro. 4 dias morto. Não havia esperança para nada. Ninguém mais tinha esperança que Lázaro iria ressuscitar, amém? Todos achavam que Lázaro acabou para ele ali. Porque ele adoeceu e veio a falecer. Mas algo interessante aconteceu, porque aquela enfermidade que afetou a vida de Lázaro e levou à morte, desconhecia o nome poderoso de Jesus. Porque ele morreu, sim. Lázaro morreu. Mas quando Jesus chegou naquele lugar onde ele estava ali, sepultado, aquelas pessoas incrédulas ali no meio, o que Jesus disse? Tirai a pedra. E o que nós aprendemos? O que tiver ao nosso alcance, temos que fazer. Quando Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. O que nós aprendemos? Se Jesus chegasse diante daquele sepulcro e dissesse da seguinte forma: morto, vem para fora. Meu amado irmão, todos iriam sair correndo daquele lugar. Você não entendeu. Você não entendeu o que eu disse. Se Jesus falasse: morto, vem para fora, todos iriam sair correndo daquele lugar. Ia sair Lázaro, ia sair fulano, ia sair Beltrano, ia sair fulano, ia sair muito. Todos os mortos que estavam ali, ia sair daquele sepulcro. Porque o nome de Jesus é poderoso, meu irmão. O nome de Jesus ecoou dentro daquele sepulcro ali, ó. Ia fazendo um reboliço, ia ser um monte de gente ressuscitando, todo mundo ia sair correndo daquele lugar, meu. Mas não, Jesus foi específico e disse: Lázaro, vem para fora. Só falou com Lázaro. Isso nos dá o entendimento de que, olha, Jesus trata cada um de nós individualmente. A Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Ele trata com o pastor Fernando, Ele trata com o pastor Luiz, Ele trata com o pastor Joaquim, Ele trata com o presbítero Gilson, Ele trata com o Serginho, Ele vai tratando com cada um de nós individualmente. Porque Ele sabe aonde está o nosso principal problema.
já que estamos falando de ressurreição, Ele sabe aonde nós estamos mortos. Ele sabe aonde precisa de uma injeção de ânimo. Ele sabe aonde é preciso vida. Meu Deus. Por isso que ele disse: Lázaro, vem para fora. Só falou com Lázaro. E se falasse a morto, vem para fora, ia ficar uma pessoa ali para contar a história. Todos iam sair correndo. Pensou? Saiu um de cada vez assim, dentro do sepulcro. E Lázaro saiu todo fachado, né? Todo roxo. Desatar aí a história. Jesus mandou tirar o lençol de Lázaro. Tirar as ataduras de Lázaro. Significa dizer o seguinte: Jesus chega nas nossas vidas, a corrente se arrepende. Aleluia. Aleluia. As escamas dos nossos olhos caem. Glória a Deus. Aquilo onde a gente estava mais envolvido começa a desenrolar tudo. Você passa a acreditar de outra forma. Você passa a amar o teu irmão. Você passa a crer no Evangelho. Você passa a crer na palavra. Você passa a fazer a obra. Você passa. Tudo fica novo na tua vida, meu irmão. Oh, aleluia! Existe o antes e o depois de Jesus na tua vida. Antes você estava morto. Eu estava morto. Jesus chegou. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha e na tua vida, meu. Depois que Jesus chegou nas nossas vidas, tudo se fez novo. Mas nós agora temos que viver como um ressurreto dentre os mortos. Nós temos que viver como um ressuscitado. Lamentavelmente, muitos não estão andando desta forma. Muitos crentes ainda estão andando como mortos. Muitos crentes esqueceram da obra que Jesus fez a seu favor. Estão virando as costas para Jesus, andando como um morto. Jesus não quer que você ande como um morto. Jesus quer que você ande como um ressuscitado. Amém? A Bíblia conta a história de uma mulher que era notável pelas boas obras e pelas esmolas que fazia. Ou seja, essa mulher dá um bom testemunho e mostrava a todos o verdadeiro amor de Deus. Com certeza essa mulher era especial, pois na sua morte muitas mulheres choraram e mostraram com muito orgulho as túnicas e os vestidos feitos por ela antes da sua morte. Antes de eu entrar nessa história, você sabe que tem muita gente que está chorando por você hoje? Tem muita gente chorando por você que está morto. Tem muita gente que está assim por você. Chorando. Clamando a Deus por você. Glória a Deus. Às vezes perdem até a fé. Às vezes acham que não tem mais jeito. Mas aquela pessoa está de joelho. E ela falou com Deus: eu só vou tirar meu joelho do chão o dia que esse morto ressuscitar. Porque a fé dela é especial como era dessa mulher. A fé dela é especial como foi desta mulher. Porque essa mulher era notável pelas suas obras. Vamos ver isso. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Capítulo de número 9. Versículo 36. O louvor de
de ressurreição. Se quiser, eu te ajudo. Capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissessem, que lhes disse, não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Deixa eu comentar esse texto maravilhoso. Igreja, isso é muito interessante essa história. Pois conta a história de uma grande mulher de Deus. E o interessante é que ela é a única a ser chamada de discípula na Bíblia. Interessante isso. Essa mulher desfrutava de excelente reputação naquela comunidade cristã, por conta das suas boas obras e esmolas. Porém, certa feita, Dorcas adoeceu e veio a falecer. Presta atenção nisso. Eu não sei por que você veio a falecer espiritualmente falando. Ou a causa que levou você ao desânimo e à esfrieza espiritual que você está atravessando. Eu não sei. O que eu sei é que há poder no nome de Jesus para ressuscitar a sua vida. Pois ele venceu a morte. Ele é o único que pode te dar vida. Essa mulher era notável pelas boas obras. Você também era notável pelas suas boas obras. Você também chamava atenção pelas suas boas obras, porque você fazia para Deus, para agradar a Deus. Mas hoje você não faz mais. O que levou você a desistir de fazer as coisas para Deus? O que levou você a desistir das boas obras? O que levou você a virar as costas para Deus que te ressuscitou um dia? Que fez você assentar com os príncipes? Que colocou você numa posição de destaque no mundo espiritual? Eu não sei. Eu não sei porque você veio a falecer. Eu não sei qual foi a causa que levou você a esse desânimo. Eu volto a repetir. Eu não sei. Eu posso dizer para você o seguinte: Jesus está aqui. Ele quer ressuscitar a sua vida novamente. Ele quer que você volte às obras, ao amor das primeiras obras. Ele quer que você volte a fazer a obra dele novamente, da mesma forma que você fazia quando você o aceitou como único e eterno suficiente Salvador. Lembra? O tempo em que as pessoas olhavam para você e diziam: esse é um homem e uma mulher de Deus. Lembra disso? Lembra quando as pessoas diziam: irmão, irmã, que bênção.
Ou seja, você era notável. As pessoas olhavam para você e viam em você um futuro brilhante. Chegavam a dizer que você tinha até um grande ministério para desenvolver ao longo da sua caminhada. Mas as frustrações, ou então o desgosto, ou então até mesmo alguma decepção fez você voltar ou entrar no estado de morto. Hoje é amanhã que você dizer para a morte: morte, não tenho parte nenhuma contigo. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu sirvo a um Deus vivo. Eu vou ressuscitar. Eu vou voltar a fazer a obra do Senhor. Eu vou voltar a ser uma bênção. Eu vou voltar a fazer a obra, porque Ele me salvou. Você tem que dizer isso hoje, meu irmão. Você tem que sair do sepulcro hoje. Jesus está voltando. Se você não fizer isso rapidamente, talvez não vai dar tempo de você se reconciliar. Discurso duro, eu sei que é. Mas Deus que colocou no meu coração, eu tenho que falar. E a Bíblia fala que Deus corrige aquele que Ele ama. Ele está tentando mostrar para você hoje que Ele tem o melhor desta terra para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem um grande ministério com a tua vida ainda hoje. Ele não desistiu de você. Jesus te ama. O diabo pode dizer que acabou porque você pecou ou porque você fez algo que desagradou a Deus. E aí ele está acusando você o tempo todo. Jesus manda eu dizer para você: quem tem a última palavra na tua vida sou eu, o Senhor. Ele que tem a última palavra na tua vida, não é o diabo. Ele está te esperando. Volte logo, que talvez não vai dar tempo, que Jesus está voltando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, que orgulho. Dava gosto de ver você fazendo a obra do Senhor com tanto empenho, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta sabedoria, mas hoje só a misericórdia do Pai. Hoje está acontecendo com você o mesmo que aconteceu, está descrito no versículo 39. Olha lá. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estavam com eles. Muitos estão chorando por você sem parar. Muitos estão clamando a Deus pela sua vida. E sabe o que tem acontecido? Muitas sepulturas estão sendo fechadas por causa das orações dos santos a seu favor. Você não entendeu? Muitos estão chorando, muitos estão orando por você. Sepulturas têm sido fechadas por causa desse clamor. O que acontece é que muitas das vezes nós somos o quê? Ingratos. É do ser humano, ingrato. Principalmente quando os filhos são rebeldes. Você ora, você fala e eles não estão nem aí. Eu era assim com a minha mãe e meu pai.
Chegava de madrugada em casa, minha mãe de joelhos orando por mim. Normalmente eu era o último a chegar em casa. Acho que era porque eu era o mais bonito de todos. Vamos de fé. Pelo menos diziam isso. Parecidíssimo com o Marcos Palmeira. Eita, rapaz. Flamenguista, porque ele é vascaíno, né? Vamos de fé. Mas muitas das vezes eu chegava em casa, Dona Isabel. Passava na frente do quarto dela. Abria a porta. Ela estava lá. Todo mundo. E ela lá orando. Meu pai. E eu falava para ela assim: benção, mãe. Deus te abençoe. Sua mãe hoje diz para você: vai à igreja, filho. Você fala: isso é coisa de quadrado. Isso é coisa de bitolado. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. É melhor subir quadrado para o céu do que descer redondo para o inferno. Hã? É melhor subir quadrado do que descer redondo. Porque eu subo quadrado, eu vou para o céu encontrar o meu Jesus. O ressurreto dentre os mortos. Eu vou encontrar com Ele. Oh, aleluia! E nós seremos como Ele é. Oh, aleluia! A Bíblia fala que vamos ganhar corpos transformados. Não sei como é que vai ser esse corpo. Eu acho que a barriga some. Não sei como vai ser esse corpo. Mas nós vamos receber um corpo transformado. Aleluia! Glória a Deus! Já estamos terminando. Ou seja, eu sou um homem de fé. E eu quero profetizar que vai chegar o dia em que o poder da ressurreição vai vir sobre a sua vida. E você vai voltar ao primeiro amor. Meu Deus. Aquela pessoa que você está orando, clamando a Deus, vai ressuscitar em nome de Jesus. Aquela pessoa vai voltar a fazer a obra. Aquela pessoa vai dizer um dia para você: eu quero voltar para Jesus. Porque você tem orado, porque você tem clamado, porque você ensinou o que é ser, o que é adorar o único Deus. Foi plantado no coração quando eu era pequeno. Mas chegar uma hora que vai, olha, vai despertar. Aleluia. Jesus vai honrar a tua fé. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Aleluia. Essa posição de joelhos que tem feito você ficar até com dores de tanto orar por esse morto, vai virar motivo de alegria em nome de Jesus. Amém. Continua orando, porque vai chegar o dia em que os olhos vão se abrir e a glória de Deus vai sacudir esse morto em nome do Senhor. Vai ser glorificado em nome Amém. de Jesus. Aleluia. E vai acontecer o que está descrito no versículo 42. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. O nome de Jesus foi usado por Pedro, e Jesus honrou a sua fé ressuscitando Dorcas. Ou seja, há poder no nome de Jesus. Amém, Jesus. O significado teológico da ressurreição de Cristo significa que Deus aprovou a Jesus Cristo, isto é, Deus confirmou as palavras e as obras de seu Filho e dos seus discípulos. Jesus foi rejeitado e desaprovado pelos homens, mas foi aprovado por Deus. Aleluia.
Você pode estar sendo reprovado pelos homens naquilo que você tem feito, mas olha, Deus tem aprovado as obras das tuas mãos. Deus está aprovando as obras das tuas mãos. Aleluia! Deus aprovou a sua pessoa, a sua morte e a sua mensagem. Quando Deus aprovou a pessoa de Cristo, demonstrou que Ele é o Filho de Deus. E tudo que Jesus disse é a verdade. E a aprovação da sua morte significa que a morte de Cristo salva o pecador arrependido e cumpre a justiça de Deus em relação ao pecador. Não existe mais mistério. Pois após a ressurreição de Jesus, tudo mudou nas nossas vidas. Aleluia. Acabou o mistério. Acabou o mistério. Fique de pé. Aleluia. Acabou o mistério porque Jesus ressuscitou a tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ressuscitou a tua vida. Jesus ressuscitou a tua vida.